Olá, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Essa mensagem foi ministrada no último domingo, dia 12, na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi, e nós estamos aqui reproduzindo a nossa reflexão nesse dia para aquelas pessoas que não puderam estar conosco e também para os que estão distantes. Nós queremos compartilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Meu nome é Nilson e é um prazer estar aqui com vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47, encerrando a nossa leitura. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. E o tema da nossa mensagem é a importância da comunhão, do ensino e das orações. É fato que a igreja, ela foi estabelecida por Jesus para ser uma comunidade de ensino. Isso é evidente nas Escrituras. E se essa é a natureza da igreja, então o ministério cristão é primordialmente um ministério de ensino. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, nós aprendemos que a igreja primitiva, ou seja, a igreja que começava, que nascia ali, ela se reunia para perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós queremos nos ater principalmente a esse versículo nesse dia. Os primeiros cristãos, eles priorizavam muito o seu tempo juntos, a fim de compreender o Evangelho e as suas implicações em suas vidas, ou seja, como eles iriam aplicar isso à vida, e é o que nós precisamos fazer também. Os apóstolos pregavam o Evangelho com base na ressurreição de Cristo, ou seja, eles pregavam que Cristo de fato havia ressuscitado. Eles eram orientados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus concedeu dons à igreja, a fim de que o Evangelho seja mantido no centro dessa comunidade que começava a avançar. Atos capítulo 6, versículo 4, eu gosto muito desse texto. Esse texto nos apresenta os apóstolos tomando uma decisão. E assim diz o texto. Eles dedicaram-se à oração e ao ministério da palavra. Tão somente. Porque na época começou a aparecer alguns problemas em relação ao cuidado com as pessoas necessitadas, e os apóstolos começaram a se ver preocupados em dar essa assistência às pessoas necessitadas, a fim de levar alimentos, cestas básicas, coisas parecidas, para atender às necessidades das pessoas. E eles viram que era interessante instituir alguns homens piedosos, e esses homens foram chamados de diáconos, esses que passaram a atender essas pessoas necessitadas a partir de então. E os apóstolos, eles tomaram uma decisão de se dedicar à oração e ao ministério da palavra tão somente. Uma nobre decisão, uma decisão sábia, uma excelente decisão. Que possamos
nós, ou seja, cada um de nós, tomarmos essa decisão em nossas vidas, nos dedicarmos à oração, ao ensino e à comunhão. Precisamos entender que a oração é o fôlego da alma, é algo indispensável em nossas vidas. É pela oração que nós mantemos comunhão com Deus, com o Pai, com o próximo e também conosco mesmo. Os pronomes pessoais, eu me lembro aqui, na língua portuguesa, eles são assim definidos: na primeira pessoa do singular, eu; na segunda pessoa do singular, tu; e na terceira pessoa do singular, ele. E é interessante porque eu trago isso à tona, porque eu me faço lembrar disso, dessa regra gramatical. Nós aprendemos isso na escola. O interessante é que no hebraico, o idioma em que foi escrito o Antigo Testamento, a revelação de Deus ao seu povo, o povo da aliança, os pronomes pessoais, eles são descritos de forma diferente. Na primeira pessoa, no hebraico, ele. Na segunda pessoa do hebraico é tu. E a terceira pessoa no hebraico é eu. Então eu vejo aqui uma regra totalmente invertida, e isso me chama a atenção em relação à prioridade que eu preciso ter na vida. Primeiro, ele, Deus, o Pai; depois, tu, o próximo; e em terceiro lugar, eu. E é por isso que eu entendi que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Ele assim definiu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E informou que desses 2 mandamentos dependeria toda a lei. E é interessante notar que essa palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai chamar a minha atenção e a sua atenção em relação à prioridade para as nossas vidas. O que de fato nós precisamos ter como prioridade em nossas vidas? Ele é referência a Deus. Tu, referência ao outro. E no casamento, por exemplo, é assim também que acontece. Eu fico em segundo plano. Primeiro é ela. E no casamento eu preciso fazê-la feliz. Então, quando 2 pessoas vêm para o casamento com essa filosofia, com esse desejo, com essa vontade, as coisas acontecem. Por quê? Porque existe uma base sólida nesse casamento. Ele, a rocha. Glória a Deus por isso. Então eu vou apresentar aqui para vocês o grande motivo para a nossa comunhão, o grande motivo para o nosso aprendizado, o ensino e também as orações hoje, em apenas um ponto. Primeiro, nós precisamos, primeiramente, nos dedicarmos a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, com a sua Bíblia aberta, você pode compreender e entender que a igreja, ela estava tão somente preocupada em se dedicar ao ensino dos apóstolos, aquilo que os apóstolos aprenderam, as orientações que foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Lembro-me que quando o Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, ressuscitou, permaneceu com os seus discípulos 40 dias e foi dando orientações, instruções acerca de como eles deveriam, a partir de então, proceder. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, a igreja. Atos 2,42 vai informar que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, os irmãos, aqueles que passavam a se converter em função dessa notícia notória, essa notícia extraordinária: Jesus Cristo ressuscitou. E eles passavam também, além de se dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e as orações. Então, o ensino dos apóstolos aqui era o ensino que Jesus havia deixado para eles.
as instruções, as orientações. Esses ensinos foram registrados principalmente nos evangelhos e também nas cartas do Novo Testamento. Para que possamos colocar em prática estes ensinos em nossas vidas, para que isso aconteça, torna-se necessária algumas atitudes, algumas posturas que nós precisamos tomar. E eu vou apresentar para vocês o que podemos considerar como postura, atitude fundamental e que Jesus nos ensinou. Existem muitos outros ensinos da parte do Senhor Jesus Cristo. Porém, eu considero esse ensino como de fundamental importância, necessidade na vida de uma pessoa. E foi registrado no Evangelho de Lucas. Vejam só a profundidade dessa palavra. Eu sempre analiso essa palavra, eu sempre procuro aplicar essa palavra à minha vida, eu sempre olho com muita atenção para essa palavra. Está lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, veja só a condição. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para andar com Jesus, torna-se necessário primeiro estabelecer prioridade em nossa vida. Quando Deus é prioridade em minha vida, em sua vida, quando o outro é mais importante para mim, significa que eu entendi o que Jesus queria dizer em relação a negar-se a si mesmo, tomar a cruz. E se isso não acontecer, não estiver assim muito claro para mim ou para cada um de nós não vamos conseguir dar o primeiro passo. Isso significa dizer, assumir as minhas responsabilidades como cristão diante de Deus, que é santo e deseja que sejamos santos. Andar com Deus, procurar santificar minha vida, ser coerente. E isso precisa acontecer diariamente, é uma questão de disciplina. Calma. Não seja muito exigente com você mesmo. Isso começa aos poucos. Nós erramos bastante, mas precisamos também reconhecer os erros e procurar melhorando a cada dia. E a partir de então, as lutas começam. E não é fácil vencer o seu maior inimigo. Não é não. Seu maior inimigo é você mesmo. O diabo, ele tem uma participação aqui. Ele tenta atrapalhar, dificultar as coisas para que você não se aproxime de Deus. O diabo arruma agenda para você. Ele arruma compromissos para você. O diabo é esperto, ele é muito esperto. Ele é muito mais esperto do que você pensa. E é por isso que a luta é diária. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque o diabo, ele não tira férias, ele não descansa não, viu? Mas a boa notícia é que Deus é maior. E você pode até dar um glória a Deus por isso. Deus é maior. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor, nas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. E é por isso que você precisa também estar sempre vigiando, orando a Deus. Melhor oração: Deus, me ajuda. Somente assim eu consigo seguir a Jesus, andar com Jesus. E para que eu consiga andar com Jesus, eu preciso negar-me a mim mesmo.
morrer para as minhas convicções egoístas, ser altruísta, pensar um pouco mais no outro, dividir o que eu tenho com os necessitados, apoiar a igreja, e apoiar a igreja aqui significa apoiar a causa de Jesus Cristo na face da terra. Todos os dons e posições dados ao apóstolo Paulo eram usados para servir o Evangelho. Ele nos ensina isso em suas cartas. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 11, deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então o que nós precisamos entender é que não basta orar, é necessário perseverar em oração, é necessário também que sejamos pessoas ensináveis e que desejemos aprender, ser ensinados. As Escrituras destacam aqui, de forma objetiva, que esse povo que seguia Cristo era o povo da perseverança, que cria no impossível, caminhava na vontade do Pai, mesmo durante as épocas de maiores incertezas e lutas, assim como nós estamos atravessando. Precisamos permanecer firmes. Devemos orar por uma pessoa, uma família, uma causa ou uma nação, até que o Senhor nos responda. Perseverar em oração não é uma insistência humana sem sentido, não, mas um ato de confiança a Deus. Uma das verdades mais fantásticas de toda a Escritura é que Deus, o Todo-Poderoso, o Pai amoroso, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, Ele ouve as nossas orações. Aleluia por isso. Eu gostaria de dar aqui um exemplo para vocês de uma igreja. A igreja Quechua, a igreja do Peru, que orou por libertação durante 10 anos, em que sofreu forte perseguição do grupo terrorista Sendero Luminoso. Essa igreja cultuava a Deus de forma escondida. Em forma escondida eles se reuniam, eles se encontravam em locais assim, alternados. Muitas vezes eles perderam mais de 800 irmãos, era uma igreja grande. Perderam mais de 800 irmãos e irmãs, assassinados durante esse período de perseguição, mas em oração. Após esse tempo de oração, 10 anos, o que parecia impossível aconteceu. Em uma situação, os líderes do Sendero Luminoso foram aprisionados no mesmo dia. A paz retornou às montanhas da igreja Quechua. Deus ouve as orações. Louvado seja o nome do Senhor que ouve as orações. Eu gostaria de finalizar com você dizendo que Deus não está à procura de grandes reputações, pessoas certinhas, programas de intensa animação ou suntuosos templos, grandes templos, jogos de luzes, apresentações que impressionam as pessoas. Não, isso não foi ensinado por Jesus. Olhem para mim agora aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus está presente, Deus está conosco. Ele está muito mais próximo do que nós pensamos. Ele sonda os nossos corações, conhece as nossas intenções, sabe o que estamos pensando, o que se passa pela nossa cabeça nesse momento agora. Conhece o nosso íntimo, melhor do que nós mesmos. Deus, Ele ouve as nossas orações. E o que Deus está buscando hoje é corações quebrantados e contritos, pessoas que estão cansadas de errar, de pecar, pessoas que estão desejosas de se voltarem para Deus em arrependimento. Amém? Deus abençoe vocês. Eu gostaria de orar com você, uma breve oração, e em seguida impetrar a bênção e assim nos despedirmos. Senhor, ensina-nos a orar e a perseverar em oração. Ajuda-nos a orar pela nossa vida, pelo nosso fortalecimento. Ajuda-nos a orar por aqueles que nos perseguem. Ajuda-nos
a orar pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra, por esta nação. E nos ajude, Deus, a sermos disciplinados nessa oração e que não venhamos a desfalecer até que o Senhor nos responda. Senhor, ajuda-nos, juntamente com os nossos irmãos, a sermos uma igreja vibrante, que apresente as marcas de Jesus Cristo. Uma igreja não somente envolvida, mas uma igreja comprometida com o Senhor. Que sejamos conhecidos pelo amor de Deus, o amor que o Senhor, ó Deus, coloca em nós. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo entre os irmãos, nesse mundo também. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade em Cristo. Em nome de Jesus oramos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, a extensão da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana. Se cuida. Abraços.